Nós vamos juntos conversar com o professor Furriela para saber exatamente qual é a avaliação que o senhor faz disso tudo que está acontecendo aqui pertinho da gente, professor. Bom dia, antes de mais nada, obrigado pela presença mais uma vez aqui na programação da Jovem Pan. O ditador Nicolás Maduro lançou o assunto, chamou a população disse sim, estamos juntos, embora, como a Amanda lembrou, menos da metade dos eleitores tenham ido às urnas para votar no referendo. E agora, professor, ele sugere, ele recebe apoio e faz o que com isso tudo? Bom dia. Realmente é uma situação esdrúxula, né? Não tenho nem outra expressão para utilizar no caso desses, né? Veja só. Existe essa pendência territorial, como existem outras na América do Sul, graças a Deus muito poucas com relação ao Brasil, poucas que sejam sérias em relação ao nosso país, porque a gente teve, em uma série de conduções históricas, resolução de muitas pendências, né? Em 3 grandes momentos, ainda durante a colonização, Portugal e Espanha fizeram uma divisão da América do Sul que ficou um pouquinho mais claro qual era o tamanho do Brasil. Depois o Brasil, ainda durante o governo colonial português, fez uma série de acordos, acertou e, por fim, o renomado Barão do Rio Branco, nosso ex-ministro das Relações Exteriores, que acertou aí o resto das pendências relevantes, né? Então o Brasil tem esse privilégio. O resto da América do Sul não, existem várias, mas nesse caso específico, por óbvio, a Venezuela só está levando a cabo essa questão por conta do governo Nicolás Maduro querer tirar a atenção de problemas internos e querer unificar a população em torno de uma causa que poucos serão contra. Muito parecido, né, como alguns já levantaram, com o que se passou na Argentina durante o final do regime do governo ditatorial argentino, que estava passando por sérios problemas e arrumou ali a Guerra das Malvinas. Então, uma situação muito parecida. Então, esse referendo é estranho, porque, veja só, você convida para dar opinião sobre uma mudança territorial, uma mudança de nacionalidade, para aqueles que vão incorporar os outros, e não para aqueles que vão ser incorporados, né? Obviamente, se era para ouvir alguém que efetivamente ser o governo da Guiana ouvindo a população, ali os 130 ou 140 mil pessoas daquele território que a Venezuela pretende incorporar. Então é estranho já o referendo em si. Mas o seu ponto é importante. O que é que o governo de Nicolás Maduro vai fazer com esse resultado que inclusive já era previsível, né? Eu acho que nas próximas semanas, ele vai continuar esquentando o assunto e se aproveitando de um referendo que favorece a unificação da população num tema que seja consenso de todos, já que o governo dele não é um consenso nacional, como a gente bem sabe, não é? E ele passa por momentos difíceis, governo impopular, né? A Venezuela completamente afundada numa crise infinita e uma oposição que, mesmo com muitas dificuldades, começou a se articular para uma eleição que ele está sendo obrigado a realizar de forma legítima por conta de uma pressão externa pela diminuição dos embargos que são praticados contra a Venezuela. Então, esse é o esquadro que ele tem enfrentado e teve aí a ideia, né, de levar a cabo isso. O meu receio em relação agora às próximas semanas é que ele parta para alguma decisão radical. Enquanto isso fica nessa retórica absurda, a gente não tem grandes receios, mas a Venezuela pode, com um governo enfraquecido de Nicolás Maduro, assim como o governo da Argentina, entrar em uma aventura militar, né? E aí nós temos um cenário ainda diferente da Argentina, que teve que enfrentar a Inglaterra, que era muito mais poderosa do que ela própria, a Venezuela decidir partir para uma incursão militar dentro do território da Guiana, que é muito inferior militarmente, em termos populacionais, em termos de recursos. Então, esse é o grande receio. Muitos acham improvável. Eu não acho. E digo por quê? Porque um governo enfraquecido,
uma situação onde Nicolás Maduro se sinta pressionado a sair do poder ou tendo que realizar eleições legítimas e com risco de perder, que tipo de decisão ele vai tomar? Espero que não seja essa, mas pode ter certeza que, infelizmente, entre sair do governo e decidir por uma incursão militar num país vizinho inferior militarmente, talvez ele parta para isso. Professora Amanda Klein quer fazer uma pergunta para o senhor também. Amanda. Professor, bom dia. E quais são os atores que poderiam atuar como uma força dissuasória para que Nicolás Maduro, por exemplo, não chegue às vias de fato? Então, falamos de alguns personagens envolvidos. Brasil, que obviamente tem um canal diplomático livre e profícuo com Caracas, Estados Unidos, próprio Reino Unido. Quem são os outros atores que estão participando para dissuadir Maduro dessa decisão? Bom, o principal desses, no momento, é propriamente o Brasil, né? O Brasil não tem interesse nenhum que haja um conflito entre os dois, até porque vai ficar numa saia justa. Veja só, o Brasil que busca um papel importante no cenário internacional, buscou ser interlocutor no conflito entre Israel e Hamas, que é um conflito em um tabuleiro do qual a gente não faz parte, obviamente. A gente não faz parte daquele cenário, a gente pode colaborar, mas não faz parte. Também no da Rússia com a Ucrânia, que novamente também nosso papel não é dos mais relevantes naquele conflito. O Brasil buscando ser membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, o que faz com que a gente demonstre ter um papel na estabilidade internacional, tendo um papel na segurança internacional. Acontecendo um conflito aqui na nossa vizinhança, a gente não ter um papel relevante para resolver. Então, para o Brasil, o papel agora é importante para tentar dissuadir, concordo completamente com você, é o principal e é fundamental, porque se o conflito se instala em termos militares, o que faria o Brasil? O Brasil teria que ter um papel, senão ele perde o discurso internacional pelos motivos que eu expliquei. A potência regional aqui na América do Sul é o Brasil. Então, de quem seria cobrado um papel? De nós. Bom, outros atores que poderiam participar. A Guiana foi colônia britânica, faz parte do Commonwealth, que é aquele grupo de países que tem uma condução de riqueza comum, como eles chamam, uma condução de interlocução, negociações comerciais, investimentos, principalmente entre as colônias britânicas. Tem alguns países que não são, mas principalmente entre as colônias britânicas, né? A Guiana faz parte disso. Infelizmente, ela não é um dos reinos do rei da Inglaterra, o Charles III. Caso fosse, ele fosse o chefe de Estado, a gente teria um envolvimento direto, sim, da Inglaterra, mas não é o caso. Haverá, sim, algum papel. A Inglaterra se sentirá cobrada a também participar, mas, infelizmente, em termos de uma participação efetiva, de um apoio militar, a Guiana está sozinha. Cláudio Dantas. Professor, bom dia. O Maduro recentemente obteve aí o relaxamento de sanções dos Estados Unidos, né? Sanções econômicas, justamente em função aí de uma promessa de libertar presos políticos. Só que não libertou. E agora vem com essa história e essa ameaça contra a Guiana. O senhor acha que nesse xadrez geopolítico o Maduro está ganhando? Eu parto aqui do princípio de que os Estados Unidos agora vão fazer pressão, tá? A ExxonMobil lá fazendo exploração na Guiana, vão pressionar pelos interesses americanos na região e ele pode simplesmente usar agora essa história para puxar o carrinho dele para trás, só que ao mesmo tempo manter o alívio das sanções sem precisar liberar preso político algum. Eu acho, ótima pergunta. Esse alívio das sanções tem sido muito criticado porque a Venezuela não está cumprindo tudo o que se compromissou. E é interessante que é cobrado dela fazer o óbvio, né? Não ter presos políticos, realizar eleições limpas, mas enfim, né? De qualquer forma, se esses objetivos forem atingidos, a pressão internacional é válida. Os Estados Unidos resolveram estender um pouco essas pressões há 2 anos, agora vai completar 3 anos para cá, por 2 motivos.
por acreditar que seria uma forma produtiva de tentar conduzir a Venezuela a uma redemocratização, não é? E o outro, porque propriamente, como você mencionou, a Chevron e outras empresas, elas têm contratos pendentes não recebidos, valores não recebidos da Venezuela, então é uma forma delas liquidarem passivos prejuízos naquele país, a retomada de exploração. Então isso sim tem sentido, é pouco mencionado, mas tem a ver sim. De qualquer forma, a partir do momento que você tem essa pressão, e aí há uma distensão para que haja a realização de eleições, libertação de presos políticos, etc., e a Venezuela não cumpre, ela é que está na pressão. Quem está sendo pressionado, cobrado numa situação difícil neste momento é Maduro. Por esse motivo é que ele buscou este conflito com a Guiana, unir o país, tirar do foco os problemas nacionais e tentar dessa forma ganhar tempo para se reorganizar para uma futura eleição que ele não vai ter como não realizar de forma legítima, se não voltam as sanções. E tem gente dizendo que essas diminuições das sanções, esse alívio não foi importante. Foi sim. Foi isso que fez com que a economia venezuelana no ano passado e neste conseguisse se movimentar. Se as sanções voltarem, a situação que é muito ruim fica ainda pior. Quem está na pressão é o Maduro. Nós conversamos com o especialista em relações internacionais, Manuel Furriela. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Boa semana e até a próxima. Ótima semana a todos.